Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando um contato amoroso com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais desta casa, Francisco de Assis e toda a sua equipe, que desde as primeiras horas do dia aqui estão preparando esse ambiente, higienizando, retirando daqui todas as formas de pensamentos negativos, para que nós pudéssemos sentir essas vibrações de paz e de amor que sentimos quando adentramos nesta casa de oração. Com muito amor, vamos pedir orientação ao nosso Mestre Jesus, para que possamos transmitir os seus ensinamentos o mais próximo possível do que ele falou. Vamos pedir a permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todos os males, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, na realidade, aqui é uma recomendação do grande Mestre Jesus, né? Dando-nos um alerta. Ele diz o seguinte, ele disse lá atrás, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, como ele veio para esse planeta com um propósito muito grande, de trazer certos conhecimentos para nós, que isso aliviaria o nosso sofrimento, mudaria toda a história, como mudou, né? Depois que ele veio, o ano começou a contar do zero. Então, o mundo mudou. É uma nova etapa. E esses ensinamentos ele sabia que ia causar um certo impacto, impactar o mundo de forma muito profunda. E que, como ele conhece muito bem a filosofia humana, conhece muito bem o ser humano, ele sabia que muitas pessoas iriam deturpar esse conhecimento e iriam tirar proveito desse conhecimento, se dizendo passar por ele. Então, por isso que ele disse que haveria muitos cristos e muitos falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque é da natureza humana. O ser humano está muito mais voltado para o lado animal do que para o lado espiritual. Nós somos animais. Dizem que somos racionais, né? Mas nós somos animais. E o nosso lado animal é muito mais forte que o nosso lado espiritual. Tanto é que nós estamos numa casa espírita, você fala aí, vamos desencarnar semana que vem, todo mundo vai entrar em pânico. Mas, poxa, se é espírita, sabe que a vida continua e entra em pânico, porque vai desencarnar, porque ainda nós estamos apegados à matéria, né? Somos ainda esse ser humano, esse ser animal apegado à matéria. E a matéria está ligada ao quê? Aos bens terrenos, e a gente quer usufruir dos bens terrenos. A gente estuda para conseguir um emprego para ganhar mais, a gente quer ganhar mais, para ter um carro melhor, uma casa melhor e assim por diante. A gente está sempre buscando as coisas do céu, as coisas da terra, e não busca as coisas do céu, as coisas espirituais. Por quê? Porque o lado material ainda é muito importante. Com base nisso, como ele conhecia muito bem a natureza humana, ele tinha certeza que muitas pessoas iriam por esse caminho, dizendo se passar por ele ou por alguns outros profetas que vieram para o planeta Terra. Profeta. Na antiguidade, profeta era uma pessoa que trazia comunicações do além para nós, comunicações divinas para nós, pessoas inspiradas. E alguns depois conseguiram até prever alguma coisa, então eles achavam que profeta era uma pessoa que previa o futuro. Mas não tinha nada a ver, alguns realmente trouxeram por algumas questões, sei lá, ou intuição, alguma coisa, trouxe alguma novidade de que ia acontecer alguma coisa e acabou acontecendo. Mas não era a missão dos profetas. A missão dos profetas era trazer inspirações divinas. E tantas
Existem profetas que a gente nem conhece, né? Pessoas que às vezes são inspiradas por alguma coisa e trazem alguma coisa nova para o mundo, não deixa de ser um profeta. Mas não tem nome de profeta ou não passou por uma religião e assim por diante. Mas, poxa vida, se ele disse que iria acontecer, iriam aparecer N Cristos e N profetas, todos falsos, como identificar? Assim também como virão novos Cristos, né, e novos profetas, e verdadeiros. Porque Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o homem que mais desenvolveu esse potencial crístico que todos nós temos. Todos nós temos esse potencial dentro de nós. Na psicanálise a gente chama de self. Em alguns lugares chamam de eu maior, centelha divina, chame o que você quiser. É um potencial que tem dentro de nós, que alguns chamam de Cristo. E que Jesus foi o homem que mais desenvolveu esse potencial. Ele desenvolveu tanto que ele foi considerado como Jesus o Cristo. Mas ele não é o Cristo. O Cristo é essa entidade, é essa energia maravilhosa. Né? E ele desenvolveu tudo isso. Mérito dele, claro, ao longo do desenvolvimento dele, ele conseguiu desenvolver na psicanálise chama de self, ou esse Cristo que está dentro de nós. Então, outros Cristos surgiram por aí, verdadeiros, que trazem boas novas, que trazem coisas boas para nós, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente encontra os falsos, essas pessoas que estão interessadas mais no poder, mais nos bens materiais do que em qualquer outra coisa. Então, ele deixou bem claro. E aqui nós vamos ver alguns dos evangelistas falando, né? Você pega aqui o primeiro que fala, Marcos, mas tem Mateus também fala, né? Marcos, Mateus e Lucas, eles são os evangélicos sinóticos. Eles falam praticamente as mesmas coisas, eles perceberam as mesmas coisas do Cristo, ou ouviram as mesmas histórias, ou contada pelo Cristo ou contada por terceiros. Então eles falam a mesma coisa. O quarto evangelista, que é João, ele é um pouco diferente. João foi o único dos evangelistas que queria dar conotação de que Jesus era Deus. Então ele foi o único que fez. Os outros não. Eles tratam Jesus como um homem muito adiantado espiritualmente falando. Então, aqui ele diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se reconhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo que está cheio o coração. Isso está em Lucas. Então Lucas disse isso. E nós vamos ver o Mateus falando praticamente a mesma coisa. Cada um na sua maneira de se expressar. Mas eles dizem quase que a mesma coisa. E ainda Lucas continua, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. Está dizendo a mesma coisa. Aqui já é Mateus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Então está em Mateus isso. Então, ambos disseram praticamente a mesma coisa. Quer dizer, o Cristo falou, Jesus falou, e aí os dois, cada um interpretou um pouquinho mais. Só que Mateus ele vai um pouquinho mais, ele estende um pouquinho mais do que Jesus falou. Ele diz o seguinte: guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas que seduzirão pessoas. E porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. E aí, Marcos também fala: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Esse já foi Marcos que disse. Então,
os três diziam praticamente a mesma coisa. O que será que Jesus estava querendo dizer? Que, poxa vida, se a gente se distrair, se a gente não prestar atenção, nós vamos ser enganados por pessoas com má vontade, com outros interesses que não os interesses do Cristo. E nós temos que estar atentos, porque essas pessoas vão fazer coisas fantásticas, né? Eles vão fazer prodígios e vão assustar. Isso ele estava falando 2000 anos atrás. Imagine nos dias atuais, onde você tem a inteligência artificial, onde você tem tecnologia que você pode fazer, inclusive, aparecer um holograma aqui dentro da sala, sem que ninguém saiba o que está acontecendo. Você vê uma imagem qualquer. Então, para enganar as pessoas hoje, está muito fácil, está muito simples. E quem que vai ser os enganados? Praticamente os mais simples, os mais humildes. Mas nem sempre. Às vezes, pessoas boas, pessoas inteligentíssimas, também serão enganadas. Porque vai estar vinculado ao bem material, à conquista material, e vai se perder no caminho. Nós tivemos aí alguns falsos profetas, né? No Brasil mesmo, podemos citar até o caso de João de Deus, um cara que fazia um trabalho maravilhoso lá em Goiás, né? Poxa vida, eu passei lá para visitar, eu não conheci pessoalmente, eu passei lá um dia. A cidade vivia em torno da casa espírita dele, que ele chamava de, que era espírita, né? Mas não tinha nada a ver de espiritismo. Mas enfim, aí todo mundo vinculou João de Deus ao espiritismo. Eu acho que ele começou até com uma boa intenção. Eu acho que a ideia dele foi interessante. Mas ao longo do caminho percebeu que podia angariar bens e começou a conquistar tudo, dono da cidade inteira praticamente, todos os negócios eram deles lá, pertencia a ele, tudo pagava-se para ele, criou-se alguma coisa em torno dele ali, e a Badiânia, né, o nome da cidade, e que se proliferou de um jeito que, quando perceberam, era tarde demais. Ele já estava tirando proveito de tudo isso, além do que ainda se perdeu em outros aspectos, abusava das pessoas, das mulheres que iam lá. Então foi um negócio assim assustador. Mas eu acho que quando ele começou com uma boa intenção. Né? A gente tem um depoimento, né, que foi muito ajudado por ele. Sim, sim. Tem uma época que ela fala que ela foi curada por ele, né? E assim, então ele ajudou muita gente, né? Mas não importa. Sim. Então, aquilo deve ter subido a cabeça dele, né? Ele achando que ele era o cara. E Jesus era bem claro nisso. Ele falava assim, alguém agradecia a ele, você me curou? Ele falou, não, eu não te curei, a tua fé te curou. Porque ninguém tem essa capacidade de curar. Né? Se a pessoa não tiver fé, não adianta nada. A fé é o primeiro passo para uma cura. E fé é acreditar no intangível. Acreditar no tangível não é fé, é conhecimento. Aqui tem um copo de água, um copo plástico com água. Isso não é fé, eu estou vendo que é. Agora, eu achar que essa água cura, aí já preciso de fé. Aí é um pouco acima. Então, essa é a ideia. Então, ninguém cura ninguém. As pessoas, e aí a pessoa se julga curandeiro, se julga um profeta, se julga um Cristo que está fazendo cura, está curando as pessoas. Jesus nunca curou ninguém, ele era claro, eu não te curei, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Até quem ele nem via. Né? Aquela mulher que tinha problemas, ela estava com hemorragia, sangramento por anos, tocou na veste dele. Só de tocar na veste dele, ela ficou curada. Quer dizer, é uma coisa que nem ele sabia, ele percebeu. Né? Alguém me tocou, quem foi que me tocou? Saiu uma energia muito grande de mim. Agora, ele não curava. Por que essas pessoas acham que ele curou? E muitas vezes você vai naquela casa espírita, vai naquele centro, lá tem uma pessoa que cura, faz não sei o quê. Precisa tomar cuidado, né? Vai lá, mas se você tiver fé, não é ele que cura. É a tua fé que te cura. Isso tem que ficar claro, senão a pessoa começa a sentir que ele é o cara, que ele é um profeta, que ele é Deus, que ele é um filho, um enviado, né? Todos nós somos enviados, todos nós temos a oportunidade de fazer o bem. A decisão é sempre nossa. Mas tem gente que não quer, tem gente que quer ficar nesse marasmo. Todos nós temos um potencial muito grande de ajudar as pessoas. Dentro de nós emanam muitas energias, né? Energias
flui naturalmente. O passe que a gente faz, a energia flui pelas mãos, magnetizado pelo nosso pensamento, pela nossa vibração. Então é tudo muito simples, não tem nada de sofisticado. Mas as pessoas acham, não, porque eu sou um médium, então eu curo, eu faço. E nesse evangelho também tem um trecho, que aí já mais da parte do Espiritismo, ele fala assim, quais são as características de um Cristo verdadeiro ou de um profeta verdadeiro? Ele tem algumas características. Geralmente essas pessoas são humildes, são muito humildes, são honestas, elas não buscam nada de bem material, elas não estão nem aí com os bens materiais. Então você pega o próprio Francisco de Assis, ele andava com um trapo de roupa, um saco de estopa, não tinha nada, e uma sandália no pé. Não tinha nada. Não tinha um burro para puxar por rabo. Jesus de Nazaré não tinha um burro para puxar por rabo. Não tinha nada, andava a pé. Você pega Chico Xavier, não tinha nada, humilde, andava de carona para todo canto. As pessoas iam buscar, ele não tinha carro. E foi o maior escritor do Brasil. Ele podia ser milionário, mas não quis. Você pega o Divaldo, mesma coisa. E olha que Divaldo precisa de grana para manter aquela Casa do Caminho lá funcionando. Mas para ele era simples, não tinha carro, não tinha nada. As pessoas levavam, buscavam. Ele passando com a roupinha dele, que ele ia já bem velhinho, ele ia tomar banho no outro, na casa da casa dele, com a roupinha lá. Simples. Todos. Não tinham nenhum, sabe, não aparentava nada. Nada. Para essas pessoas não era importante. Tem o Tadeu de Araxá, é outro também. Ele vem dar palestra com umas camisas que ele deve estar trabalhando na roça com aquela camisa. Tadeu vai ter palestra na Federação lá de São Paulo. São Paulo. Agora, domingo. Simples, eu fui conhecer a casa dele lá, a casa dele é um quartinho de pau a pique, né? Ele começou, né? Tá lá a casa dele até hoje, o guarda-roupa dele tá lá, não, é minha casinha aqui, dentro do hospital. Então você vê que são pessoas que não estão nem aí para essas coisas materiais, né? E a gente percebe isso. Outra característica deles, né, é que eles não se preocupam com a vida deles, eles se doam para os outros. Então eles se anulam para fazer o bem para os outros. Eles não estão nem aí. Essa é uma das características. A gente precisa observar isso. Aí você vê alguns pastores de igrejas evangélicas, às vezes, né? Não vou falar nome, nada, mas, poxa, que o cara é milionário. E não é um só, são vários. Milionários. Tem aviões, tem não sei o quê, tem fazendas. Para isso? Então fica complicado, a gente não consegue entender isso. E fazem coisas boas também, viu? Eles têm lá, mantêm ajuda para pessoas carentes, tudo, mas eles recebem muito mais do que doam. Então é complicado, a gente percebe que existe isso. E outra coisa que está mencionado aqui é que eles falam assim, tome muito cuidado, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Por quê? Porque, poxa vida, o mundo espiritual é um mundo parecido com o nosso. Aliás, as pessoas que estão lá estavam aqui, as pessoas que estavam lá já vieram para cá e sucessivamente e vão trocando. Então é a mesma coisa, não muda nada. Assim como aqui tem gente boa e tem gente não muito boa, lá também tem gente que tem espírito bom e tem espírito que não são muito bons. Estão lá, estão vivendo na erraticidade, mas faz parte do processo. Então, tomar cuidado. Eu vou naquela casa espírita, porque lá eles recebem não sei o quê, e aí a pessoa fica desesperada, quer ir lá, e porque o médium falou alguma coisa, ele leva aquilo como uma verdade universal. Calma, vamos dar uma olhadinha no médium. Não conhecer esse médium, quem é o médium? Quais são as atitudes, né, desse médium? Quais são as atitudes desse espírito, ou desse profeta, ou desse Cristo? É coerente? As ações dele é coerente com o que ele fala? Porque é isso aí. Porque falar bem, tem gente que tem o dom de falar bem. Falar todo mundo fala, eu também falo. Agora, e agir? Falar como Cristo, falar como um profeta, qualquer um pode falar. Quero ver agir como Cristo, como um profeta. Será que a gente consegue?
Será que as nossas ações, será que em casa eu sou o mesmo quando eu estou na frente de um púlpito? Tudo isso tem que ser avaliado. Senão, né, fica esquisito. E o médium? Existem médios que eles são inconscientes. Então, ele recebe uma mensagem de passe, ele não sabe de nada que aconteceu. Ele não ouviu nada, não viu nada, não escutou nada, não sabe nada que o médium falou, que o espírito falou. E tem médiums que ele ouve tudo, ele interpreta tudo e às vezes ele ajuda. Ele pega e transmite aquilo que o espírito falou. E quantas vezes a interpretação dele não foi errada, ele pode passar errado, essa interpretação. Tudo isso tem que ser analisado. Então, recebi uma mensagem. Deixa eu ver se essa mensagem procede. É muito comum quando alguém perde um ente querido, né? Perde é o termo errado. Quando um ente querido parte para a parte espiritual, as pessoas entram em pânico, desespero e gostam de falar. E muita gente procura a casa espírita para isso. Meu filho desencarnou e eu gostaria de falar com meu filho. Mas será que a pessoa não tem noção de que o telefone é de lá para cá, daqui para lá não vai? É só de lá para cá, você pode pedir. Mas se vem ou não vem, não depende de nós, não depende da casa espírita, não depende de ninguém. Marilene queria falar com o pai dela uma vez. Fomos numa casa espírita em Jundiaí. Porque lá diz que recebiam, comum receber, talvez não na primeira vez, mas na segunda, terceira, tá bom? Aí chegamos lá, a pessoa faz uma entrevista. Quem era seu pai, o que ele fazia, o que ele gostava, o que não sei o quê, blá, blá, blá. Conta a história do pai. Aí naquele dia não dá. Aí a gente volta no outro dia, depois de uma semana, volta lá e o cara, recebemos uma mensagem de fulano. Aí você vai pegar a mensagem, tem algumas histórias que foi contada ali. Mas tem nada a ver. Ela falou, você acha que é meu pai? Eu falei, não é seu pai. Seu pai foi meu pai também. Eu convivi muitos anos com ele. Não tem nada a ver com seu pai. Não é o pensamento dele, não é o jeito dele falar. Nós demos toda a ficha para o cara. Quando iam lá no Chico Xavier, ninguém falava nada. Zerado, ninguém sabia de nada. Ele começava a falar, olha, tem uma pessoa assim que está querendo falar comigo. Pô, na hora vinha. Então era diferente. Agora lá, o cara sabia de tudo a respeito do meu sogro. Então fica muito fácil, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso, não é porque um espírito falou que é verdade. Espera um pouquinho, vamos ver esse espírito. Porque do lado de lá está cheio de zombeteiros, espíritos zombeteiros, brincalhões, que querem tirar sarro, querem... Assim como tem aqui. E vem para sacanear. É isso aí. Porque é complicado. E depois a mentira em cima. Estamos fazendo a nossa parte, né? Sim. Então precisa tomar muito cuidado. Essa é uma preocupação que o mestre já tinha para conosco. Ele sabia que as pessoas iam agir dessa maneira. Ele conhecia a essência humana melhor do que ninguém. Naquela época, e hoje está pior. Hoje piorou, porque naquela época não tinha tantas coisas assim. Hoje, o mundo material nos atrai. A gente toda hora vê carro novo, celular novo, não sei o que novo, tudo novo. E a gente quer aquilo, a gente fica iludido por esse mundo, como se isso fosse trazer felicidade para a gente. E não é verdade. Então a gente vê uma viagem, alguém fez uma viagem, a gente quer fazer essa viagem, achando que o dia que eu viajar vou ser feliz lá. Não. O dia que eu casar vou ser feliz? Não. O dia que eu mudar de emprego vou ser feliz? Não. Tem que ser feliz agora. E não deixar para depois. Quando eu me aposentar vou ser feliz? Não vai. Não tem como. Quando eu for promovido naquela empresa, eu vou ser feliz. Não vai ser promovido. Uma pessoa infeliz não vai ser promovida nunca. Seja feliz. E a pessoa trabalha 30 anos numa empresa, não foi promovido, sai de lá infeliz. 30 anos infeliz. O outro trabalhou feliz a vida inteira, nunca foi promovido, mas foi feliz 30 anos naquela empresa. Então seja feliz hoje. Seja feliz hoje. Não deixe para depois, não. E o que é felicidade? Nada mais é do que proporcionar felicidade. A gente fica buscando felicidade nas coisas, nas pessoas, no sistema. Um carro zero só é zero quando você tira da loja. Depois da loja, vendeu o carro, acabou. Vendeu uma semana, está perdendo dinheiro. No dia vendeu, está perdendo dinheiro. Já não é mais zero. Um emprego novo é novo nos primeiros 3 meses. Depois,
Acabou, passou a experiência, acabou. Um relacionamento novo é novo só no começo. Depois de um ano, meu filho, tudo que tinha que fazer já foi feito. Tudo que tinha que conhecer já conheceu. Agora não tem mais nada de novo. Se não tiver amor, não tiver... Acabou. A vida é assim. Mas as pessoas acham que essas coisas vão trazer felicidade para a gente. Quando a felicidade, o mestre está dizendo, é só seguir os preceitos dele. Amar o próximo como a ti mesmo. Se alguém exigir que você ande uma légua, ande duas. Se alguém lhe bater na face esquerda, mostra a outra. Ou seja, não revida. Para quê? Compreenda que o outro não tinha nada melhor para te oferecer. Aí fica tudo fácil. Mas não, a gente quer tudo diferente. Bateu, tomou. Alguém um dia disse que se a lei de Talião vigorasse até hoje, o mundo seria melhor do que está hoje. Muito melhor. Como é que diz a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se eu arrancar um olho seu, você arranca o meu, está tudo certo. Se eu arrancar um dedinho seu, você arranca um dedinho meu, está tudo certo. E hoje é assim? Se arrancar um olho meu, arranca os dois. Filho. Se arrancar um dedinho, corta a mão fora. Se fosse olho por olho, dente por dente, estava fantástico, mas não é. Nós fizemos um upgrade nessa lei de Talião. Nós somos muito, avançamos demais. Então, como ele sabia disso, ele manda essa orientação para a gente. Temos que estar atentos 24 horas por dia. Porque o que tem de gente tentando enganar as pessoas por aí, não está no gibi. Às vezes as pessoas falam, nossa, Tadeu, você é um cara maravilhoso, você é um exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém. Nosso exemplo é um só, é o grande mestre de Nazaré. Tivemos outros exemplos aí? Tivemos sim, mas o maior exemplo que tem é ele. Tem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, tanta gente, Francisco de Assis. Mas o maior deles, todos eles se inspiraram no grande mestre Jesus. Então ele é o nosso maior modelo. Então tem que ser ele. Tadeu é um coitado que está aprendendo, um espírito de evolução, que está errando muito, ainda erra demais, mas está evoluindo. Erra menos do que errava no passado, mas ainda erra. Está em evolução. E eu acho que é legal ser um Tadeu em evolução. Porque deve ser muito chato ser Cristo, né? Um Cristo que já não precisa evoluir mais. Ser Deus deve ser muito chato. Está pronto. Não evolui mais. Parou por ali. Não tem mais o que fazer. Nós não. Olha a distância que nós temos para evoluir ainda. Quanta coisa nova tem pela nossa frente ainda. Então vamos evoluir. Nós temos um futuro maravilhoso pela frente. De evolução, de crescimento. E é isso que nós temos que fazer. Mas não se apegue a falsos cristos e falsos profetas. Analisa bem antes de seguir quem você pretende seguir. Esse é o recado que o grande mestre nos deixou. Alguém quer fazer alguns comentários? Fiquem à vontade. Eu vejo muito, né, que eu trabalho com isso, eu vejo muito, mais também no YouTube, né? Então, o canal do Facebook que é bom, né? Siga o Pedro Monte, né? Que te coloca, né? A gente coloca o conhecimento que tem para avaliar, né? Sim. Os falsos professos e tudo mais, né? E o que tem de falsos professos no YouTube para ganhar like é uma grandeza. Sim. E eles gostam de colocar terror. Amanhã vai cair no toque, vai não sei o quê, entendeu? Né? Enfim, diz que quando estiver no final do mundo, que está na transformação, na iluminação, né, que o mundo vai acabar, que esse mundo, né, que as criações estão acabando. É isso. E então viram muitos falsos profetas. E hoje é uma escala muito grande. Sim. A transformação feminina o vídeo, né? Até porque o vídeo artificial, não, você coloca uma pessoa, pode ser uma pessoa. Né? Então, é muito mais fácil, como você disse, para se enganar. Sim, sim. E nós temos que ter esse cuidado, né? É muito importante, porque daqui para frente a situação vai ser cada vez mais agravante. As pessoas, se você pegar as religiões, elas sempre dominaram as pessoas pelo medo, pelo terror, né? Então eu me lembro que
Deus era punitivo, Deus castigava. Minha avó falava, Deus castiga. Eu não podia olhar para uma pessoa, se passasse uma pessoa deficiente e eu olhasse, minha avó falou, não pode olhar, não presta olhar, Deus castiga. O que Deus vai castigar uma criança de olhar para uma outra criança que a outra criança tem algum problema físico? A criança, para ele é tudo igual. Ele dá risada, ou manquinho, ou orelhudo, ou não sei o quê, ele vai falar, para ele é normal. Né? Não tem. Mas nós, preconceito nosso. E aí começou a colocar, Deus castiga. Olha, Deus. Cara, eu morri de medo de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, falava assim, cuidado com o que você fala, que se estiver passando o anjo do céu, meia acontece. É. Eles falavam assim, cuidado com você. Tudo que fala. É, olhar alguma coisa, né? Que se estiver passando o anjo falar amém, acontece. É só o anjo falar amém. Né, que acontece. E tinha tantas outras coisas, né? Minha avó falava assim, olha, Deus não gosta que você faça isso. Deus não tem... Quem gosta, quem não gosta, somos nós, seres humanos, né? Não é Deus. Deus não odeia, não tem gostar. Deus é... Não tem, não existe isso, isso é coisa humana. Mas nós colocamos isso em Deus. Aliás, todos os atributos de Deus são humanos, né? A gente não consegue imaginar, né? Então, projeta. E esse é o grande mal nosso. Nós acreditamos num Deus punitivo, que castigava as pessoas, fazia alianças para matar outros povos, isso é Deus? Quer dizer, o outro povo não é filho de Deus. É só israelitas que são filhos de Deus. Israelitas. Só eles são filhos de Deus? Nós não. Quer dizer, é um absurdo isso. Para com essas bobagens, tira esses conceitos da cabeça, né? E Deus não castiga ninguém. Também Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa ninguém. Eu preciso pedir perdão para Deus. Não adianta pedir perdão para Deus, Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque Deus não se magoa. Só perdoa quem se magoa. Deus só ama. Deus só ama. Então não tem porquê, não tem. Assim como ele não perdoa, ele não condena. Se ele deu o livre-arbítrio para nós, eu posso fazer o que eu bem entender. O problema é meu, que eu vou fazer com o livre-arbítrio. Ele não interfere. Se eu decidir matar alguém, ele não interfere. Talvez não interfira. Fala com o Márcio lá. Márcio, tenta convencer o Tadeu lá, mas só. Se o Tadeu tiver decidido que vai fazer, ele vai fazer. Não tem como. Faz parte. É livre-arbítrio. Está tudo certo no universo. Eu estou saindo ali, o cara chega com um revólver, me dá teu carro, eu não te mato. Se eu não der, ele me mata. Está certo ou está errado? Está certo. É o nível de consciência dele. Eu não tenho coragem de assaltar ninguém. Mas ele tem. O nível de consciência dele permite. O meu não permite. E está certo. Ele podia me dar um carro novo. Mas não, ele resolveu levar meu carrinho velho. Está tudo certo. Não tem nada errado. Então, a partir desse momento que está tudo certo, não tem nada errado, o livre-arbítrio é seu, não existe pecado. O pecado foi criado por nós, homens, para aprender a pessoa. Você não pode fazer isso, você pega os 10 mandamentos, tudo não. De 10, 8 é não. Não, 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 não matar, não furtar, não falar, não levantar, não, 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 não. Tudo não. Tudo lei humana. Então está na hora de a gente mudar isso, né? Vamos entender que a responsabilidade é nossa, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu bem entender, mas eu tenho que assumir as consequências dos meus atos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantar. Deus não vai condenar o cara que me matar, mas nós vamos condenar o cara. Nós, a minha consciência, a consciência coletiva, vai condenar essa pessoa. Quem condena, quem julga, somos nós. Deus não julga ninguém. Ele manda o sol para os bons e para os maus, a chuva para os justos e para os injustos. Então toma muito cuidado com os falsos profetas, porque eles continuam dizendo, é pecado, isso, Deus castiga, Deus vai punir, se você não fizer isso, você vai perder tudo que você tem, se você não der o dinheiro para a igreja, você vai perder tudo que você tem. Espera um pouquinho. E o cara faz, por medo. Ou, se você doar isso, o universo vai te doar mais, a igreja vai te doar mais, não sei. E aí o cara doa. Então não é por aí o caminho, né? Está na hora de a gente usar o raciocínio lógico. E olha, 2000 anos atrás ele já nos orientou. Então, que a gente cuide disso, para que a gente não caia na lábia das outras pessoas aí, mal intencionadas.
Agradeço de coração. Até uma próxima oportunidade. Então vamos aproveitar para elevar os nossos pensamentos, aproveitar que nós nos encontramos numa casa de oração, um lugar que favorece com que as nossas mentes e os nossos corações se abram para o amor. Vamos deixar que os nossos corações vibrem muita paz, muito amor, muita compreensão. Que essas vibrações extrapolem os limites físicos desta casa e possam se espraiar por todo esse universo. E que essa energia toque o coração de cada irmão nosso que está passando por algum tipo de dificuldade, não importa se no plano espiritual ou no plano material. Que essas vibrações cheguem nos orfanatos, nos hospícios, nos presídios, nas penitenciárias, nos manicômios. Que toquem o coração das pessoas que lá estão, não importa se estão trabalhando, visitando, se estão doentes, se estão reclusas. Que todos eles sejam tocados por esse amor. Vamos vibrar por esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter onde tomar um banho, sem ter onde dormir. Que eles encontrem em suas vidas bons samaritanos, que deem a eles não apenas o alimento físico, mas também um pouco de amor, de carinho, através de suas palavras, de seus gestos. Vamos vibrar por nossos familiares, em especial por aqueles com os quais nós temos maiores dificuldades de relacionamento. Eles não são nossos inimigos, eles são os nossos mestres. Eles que exigirão a prática da paciência, da compreensão e da tolerância de nossa parte. Vamos agradecer. E vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que fomos hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.